as lições do vale. Às vezes que a gente pensa em vale, né, uma palavra bíblica sobre vale, a gente sempre pensa em um momento que nós atravessamos de incerteza. Às vezes, não sei se você já teve a oportunidade de conversar com algum irmão que está passando por alguma situação de incerteza, um tempo de incerteza, de adversidade. E aí você pergunta: e aí, meu irmão, como é que está? Ele: olha, está tudo bem, mas eu estou passando no vale. O vale é esse sinônimo, né, de nós estarmos em uma situação de incerteza, uma situação adversa, uma situação que nós não queríamos, né? O vale é esse local que muitas vezes Deus nos leva para nos ensinar algumas lições. E eu queria pegar esse texto que nos fala a respeito de Ezequiel, o chamado de Ezequiel, e trazer algumas reflexões para nós nessa noite. O livro de Ezequiel, capítulo 3, a partir do verso 22, diz assim: a mão do Senhor veio sobre mim, e ele me disse: levanta-te e sai para o vale onde falarei contigo. Levantei-me e saí para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu vira junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra. Então entrou em mim o Espírito, e me pôs em pé, e falou comigo, e disse-me: vai e encerra-te dentro da tua casa. Amém, irmãos. Que Deus fale conosco através da sua palavra. Estava pesquisando um pouco sobre isso, né? Às vezes a gente tem o costume de voltar a alguns sermãos que a gente já pregou, e aí eu tenho uma pastinha lá de pregações antigas, assim, às vezes textos que a gente escreve, né? O pastor Luciano mesmo tem uma coletânea que ele vai deixar para a gente deixar de um livro, né? Ele falou que tem mais de 500 sermãos, aí, até mais, que nunca pregou. Eu falei: pastor, daí que a gente vai digitalizar, escrever e deixar em um livro, né? O famoso sermonário que a gente conhece. Mas eu estava pesquisando essa semana, olhando ali minha pastinha, achei um texto antigo que eu já, né, ministrei em outros lugares, mas aí eu comecei a dar uma olhada mais aguçada, né, nesses textos, pensando exatamente sobre essa ideia do vale. E vale é esse sinônimo de nós atravessarmos alguma situação adversa. Comecei a pensar um pouco sobre homens que já atravessaram vales na sua vida, mesmo assim foram usados por Deus. E eu me lembrei de um homem chamado David Brainerd. Não sei se você conhece a história dele, depois, se você puder pesquisar, o missionário, né? David Brainerd, ele foi um missionário entre os indígenas americanos, né? Nos Estados Unidos, e ele enfrentou várias doenças: solidão, rejeição, depressão profunda. Mas eu acho que o vale maior da sua vida foi a doença. Ele foi acometido de tuberculose, e ele viveu a sua vida pregando, né? A sua história, o diário dele, escrito por Jonathan Edwards, conta que muitas vezes ele ia no seu cavalo para pregar nas aldeias tossindo sangue. Mas o que eu destaco aqui? Em uma das suas citações do seu diário, ele escreveu o seguinte: sinto-me como se estivesse em um vale escuro, sem força, sem alegria e sem esperança. Mas foi exatamente nesses momentos em que ele se sentiu maior fraqueza, fraco, que ele experimentou a presença intensa de Deus. Foi nesses vales, né, no vale da sua vida, que Deus o usou para gerar um dos maiores avivamentos entre os povos indígenas de sua época. A sua vida, mesmo diante de vales que ele atravessava, foi usada para transmitir, para acender um avivamento sobre esses povos. E nós estamos aqui diante de um texto que é mais ou menos parecido com a história desse missionário. Nós estamos aqui no chamado de Ezequiel para o ministério profético. Ezequiel era um sacerdote em Jerusalém, mas que, por conta da invasão dos babilônicos, né, da Babilônia, quando eles tomaram a Babilônia, na segunda vez,
né, em 597, Ezequiel também foi levado cativo à Babilônia. E lá na Babilônia, junto com o povo, Deus o chama para o ministério profético. Isso está registrado no capítulo 1 ali, onde ele, diante do rio Quebar, ele tem uma visão da glória de Deus, né? Um homem ali aparece com rostos diferentes, 4 asas, e uma glória muito grande é manifestada para ele, o convocando para ir até o povo e falar que aquele povo estava sendo rebelde. E este homem, então, ele está longe da sua terra, ele está em um tempo que o povo estava revoltado, uma crise, né, nacional, o exílio, o silêncio espiritual do povo. Deus chega a falar a ele, nesse chamado dele, que ele iria falar e o povo não iria escutar. E então este homem está ali diante de um vale que ele vai atravessar neste exílio. E é interessante que nós vemos que no capítulo 1 ele tem a grande visão da glória de Deus. No capítulo 2, Deus o chama para esta missão difícil e fala que ele vai ter que falar com um povo rebelde que está dando as costas para Deus. E no capítulo 3, nesse capítulo que nós lemos aqui, nós vemos Deus o chamando novamente, mas Deus o retira e o leva para um vale, a fim de falar com ele e ensinar algumas lições. Mesmo depois de uma magnífica manifestação da glória de Deus, Deus manda Ezequiel ir para um vale a fim de lhe dar um aprendizado adicional. E Deus, irmãos, nos ensina lições profundas quando nós atravessamos os vales da vida. Vamos ver que lições nós podemos aprender com Ezequiel para nós também hoje. Primeira lição que Deus mostra a Ezequiel, que Deus ensina a Ezequiel: no vale, Deus ensina sobre grandeza. Quais lições, né? Então, em primeiro lugar, no vale, Deus nos ensina sobre a sua grandeza. No versículo 24, a parte A ali diz: levantei-me e saí para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali. Essa glória manifestada de Deus é o sinal de Deus, da sua soberania. É o sinal de que Deus estava no controle de todas as coisas. É interessante que ele fala que ele vê a mesma glória que ele viu junto ao rio Quebar. Se você depois, na sua casa, ler o capítulo 1, você vai ver que a manifestação gloriosa de Deus a Ezequiel, a primeira, antes dessa, é uma visão estrondosa. Aparece um ser que tem 4 cabeças, né? 4 asas, 2 cobrem o corpo, 2 voam. Na verdade, aparece outros seres, uma roda que fica debaixo desse ser, e ali ele vê a alma desse ser, uma visão estrondosa da glória de Deus sendo manifestada. E não só isso, mas ele ouve uma voz, e ele diz: como águas, como ondas que quebram no mar. E agora, novamente, Deus, diante do vale, ensina a Ezequiel sobre a sua grandeza, ou seja, sobre a sua soberania, sobre o seu senhorio, sobre aquela situação em que ele estava vivendo. Tudo aquilo que estava acontecendo com o povo sendo exilado, levado para uma terra distante, não era algo do acaso, ou não era algo que estava fora do controle de Deus. Pelo contrário, né? Deus estava conduzindo. Como o profeta mesmo, Jeremias diz, o próprio Nabucodonosor foi um instrumento de Deus para capturar o povo. Por mais que isso às vezes pareça algo absurdo, mas Deus está no controle de todas as coisas. A grandeza que Deus estava mostrando ao profeta não estava relacionada ao seu ministério, mas estava relacionado àquilo que Deus iria desempenhar através do ministério dele.
A grandeza era de Deus, Deus estava no controle de tudo, nada foge e escapa das mãos de Deus. A glória de Deus é demonstrada ao profeta como uma fonte de encorajamento para a missão que estava por vir. Deus estava manifestando, ensinando sobre a sua grandeza mesmo no vale. Deus, irmãos, revela a sua grandeza, a grandeza de sua glória em momentos difíceis, em momentos que atravessamos, em vales que atravessamos, e muitas vezes nós não entendemos, mas é ali que Deus quer demonstrar a sua grandeza e a sua soberania sobre todas as coisas. Por isso, meu irmão, encare o vale que você está enfrentando como um benefício de estar a sós com Deus e poder contemplar o cuidado dele para com a sua vida. Lembra de Jó? Nós pregamos aqui 2 quintas-feiras, eu uma, o pastor na outra, e não foi combinado, tá? Mas Jó é o exemplo disso. Jó questiona a Deus várias vezes, mas ele vai, na medida que ele vai atravessando o vale da sua vida, ele vai contemplando a grandeza de Deus. E sabe o que acontece? Chega no final do capítulo de Jó, Deus não dá uma resposta a Jó, dos questionamentos que ele fez. Mas aí Jó contempla a grandeza de Deus e diz o quê? Antes eu conhecia o Senhor só de ouvir, agora os meus olhos contemplam, os meus olhos veem, agora eu sei quem é Deus. A glória, a grandeza de Deus foi mostrada no vale enquanto ele atravessava. O Salmo 46, verso 10 diz o seguinte para nós, irmãos: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. No vale, Deus nos ensina sobre a sua grandeza. Precisamos olhar e descansar nessa grandeza. Em segundo lugar, irmãos, quais as lições nós aprendemos no vale? No vale, Deus nos ensina sobre rendição. Olha o versículo 23, ainda o finalzinho, diz o seguinte: e caí com o rosto em terra. Ao contemplar a grandeza de Deus, esse homem, um filho de homem, um pobre cativo, um homem pecador, que quando Deus o comissionou, se você ler depois os versículos anteriores, você vai ver que ele fica triste de espírito. Ele estava indisposto a ir ao trabalho, mas ele se rende a Deus, reconhecendo a sua pequenez. Quando ele contempla a glória do Senhor, quando ele contempla a majestade, a grandeza de Deus, o que ele faz? Ele se rende, ele se lança com o seu rosto sobre a terra, ele reconhece a sua pequenez. Por quê, irmãos? Porque o vale é o lugar que muitas vezes quebra a nossa autossuficiência. O vale é o lugar que expõe a nossa fragilidade. O vale é o lugar que nos leva à dependência. Ele vê a glória de Deus. Agora, aquele homem que outrora fora um sacerdote, no templo, que estava ali diante do templo, se vê pequeno, se vê frágil, se vê exposto diante de tantas coisas que viriam, que Deus havia o revelado. Viria à sua frente um povo rebelde, que mesmo diante da situação que estava enfrentando, cativos, eram desobedientes, viravam as costas para Deus. Aquele homem, quando ele, no vale, contempla a grandeza de Deus, ele se rende. É no vale, irmãos, que nós nos rendemos, é no vale que Deus nos mostra que nós não somos nada, que nós dependemos dEle. Nós, muitas vezes, somos levados ao vale para reconhecer que nós não somos nada sem a graça e a misericórdia de Deus. Lembra de Isaías, quando ele vê a glória de Deus, o que ele exclama? Ai de mim, estou perdido, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. É no vale, irmãos, que muitas vezes nós vamos identificar que nós não somos autossuficientes. É passando por alguma adversidade, é passando por alguma luta no vale, que nós somos
convidados a aprender sobre a rendição, sobre nos colocar diante de Deus e reconhecer quem Deus é e quem nós somos. A identificar que nós não podemos nada se não for Deus cuidando de nós. O Salmo 51, verso 17 diz: um coração quebrantado e contrito não desprezarás o Senhor. É no vale que nós aprendemos sobre rendição. Aqueles que se rendem a Deus encontram consolação onde quer que estejam. Tem pessoas que às vezes estão passando no vale, estão no vale, mas não querem reconhecer, não querem se render, querem achar culpados, querem achar o motivo. Não estou aqui por causa disso, por causa daquilo, por causa... E muitas vezes esquece que o Senhor, na verdade, quer nos ensinar essa lição de nos rendermos, nos arrependermos, nos prostrarmos diante dEle, a fim de recebermos a sua graça e a sua misericórdia. Deus não usa pessoas cheias de si. Deus usa pessoas rendidas, pessoas que se prostram e reconhecem a sua pequenez. É isso que Deus está fazendo com o profeta aqui. Deus está ensinando esta lição valiosa da rendição, da prostração, do arrependimento, do reconhecimento de que sem Deus, sem a glória e a graça de Deus, a grandeza de Deus, aquele homem não é nada. Aquele homem não pode nada. Aquele homem não fará nada. É por isso, irmãos, que muitas vezes no vale nós somos ensinados sobre a rendição, nos prostrarmos diante de Deus. Mas ainda tem uma terceira lição que Deus ensina ao profeta. Qual é essa terceira lição que Deus ensina ao profeta e nos ensina no vale? No vale, irmãos, Deus nos ensina sobre a sua presença. No versículo 24, a parte A, comecinho do versículo diz assim: então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé. Repare que eu estou fazendo meio que uma progressão, ou uma digressão, assim, pode ser também, mas ele contempla a glória de Deus, ele se rende diante de Deus, e agora, rendido diante de Deus, Deus o coloca de pé. A presença de Deus vem sobre o profeta, e ele se coloca de pé, porque o Espírito de Deus está com ele. Deus está mostrando que mesmo no vale, a presença dele estava ali, o Espírito entrou e me pôs em pé. Deus usa os vales, muitas vezes, para esvaziar, para nos esvaziar de nós mesmos, a fim de nos encher da sua presença. Essa é a ideia aqui, pelo menos, que eu vejo que Deus está transmitindo ao profeta. Ele se rende, ele coloca o seu rosto, ele reconhece que ele não é nada, e aí Deus vem com a sua presença, e o enche, e o coloca em pé. Deus não apenas o consola, mas Deus também o sustenta e o levanta. Eu, pensando nesse texto, me lembrei daquela oração de Moisés, Êxodo 33:15, quando Moisés disse para Deus o seguinte: Deus, se a tua presença não for comigo, não nos faça subir deste lugar. Se a tua presença não estiver conosco, não nos faça sair daqui. No vale, irmãos, Deus nos ensina sobre a sua presença. O Salmo 91, o que diz o primeiro verso: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. O Salmo 23, irmãos, que nós gostamos de citar: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. É no vale, irmãos, que nós aprendemos sobre a presença de Deus conosco. Muitas vezes, no vale, nós podemos achar que estamos sozinhos. Nós podemos achar que não tem ninguém, mas lá, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: tem a presença de Deus. Deus está com você. As pessoas ao seu lado podem ir embora, podem te abandonar, mas nosso Deus jamais nos abandona.
Ainda que uma mãe que amamenta o seu filho se esqueça dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Isaías 49:15. Lembre-se sempre disso, porque às vezes é difícil mesmo, irmãos. Nós temos nos deparado com aconselhamento, com visitas que nós temos feito, e às vezes as pessoas relatam: pastor, eu estou num túnel sem saída, eu estou em um lugar onde eu não vejo ninguém, mas lá tem Deus. O profeta estava no vale, lugar de solidão, quem sabe, um lugar isolado, mas Deus estava mostrando para ele e para nós que mesmo no vale, onde nós achamos que não tem ninguém, nós temos tudo, nós temos Deus, nós temos a presença de Deus. A ausência de pessoas não significa a ausência de Deus. Meu irmão, eu não sei, de repente, o que você tem enfrentado. Nós temos orado quintas-feiras após quintas-feiras sobre vários pedidos. De repente você está num vale, você está atravessando um tempo de incerteza, circunstâncias abateram sobre a sua vida e você pensa: Senhor, e agora? Estou sozinho? Não, meu irmão, você não está sozinho. A presença de Deus, o Espírito de Deus está sobre você. E de repente nessa noite Ele vai te colocar de pé novamente, como Ele fez com o profeta, colocou ele de pé. E aí, ao colocá-lo de pé, passa a quarta lição. Qual é a quarta lição que nós aprendemos no vale? No vale, Deus nos ensina sobre direção. Olha só, irmãos, repare que eu falei uma progressão, uma digressão. Eu costumo dizer uma progressão, porque ele vê a glória de Deus, ele reconhece que ele não é nada diante da glória de Deus, ele se prostra, ele reconhece a sua pequenez, Deus vem sobre ele, o Espírito de Deus o levanta e agora Deus o dá direção. Versículo 24, final, diz assim: e falou comigo e disse: vai e encerra-te dentro da tua casa. Aqui é o final do comissionamento, aqui é o final do chamado profético de Ezequiel, né? Ali o versículo 27, se você ler do 24 ao 27, você vai perceber que Deus dá a instrução que ele tem que ir para a casa dele, ele vai ficar dentro de casa, a sua língua vai ser colada no céu da boca, e ele só vai poder falar quando Deus lhe der uma palavra, e aí sim ele vai falar ao povo, e mesmo assim o povo não vai ouvir. Mas o que isso nos ensina? O que Deus mostra para esse profeta? Que no vale Deus também dá o direcionamento. Deus dá a direção da missão. No vale Deus não somente manifesta a sua presença, mas Ele também revela a sua vontade. Porque é no vale, irmãos, que muitas vezes nós vamos ser direcionados para alguma situação, para algum momento. Muitos direcionamentos importantes da nossa vida são feitos quando nós atravessamos os vales. Quando nós estamos diante de uma situação e nós reconhecemos o direcionamento de Deus para as nossas vidas. É no silêncio do vale que nós aprendemos a ouvir a voz de Deus. É muitas vezes, irmãos, no vale que nós estamos atravessando, Deus vai falar conosco, que nós, por estarmos ali, naquele lugar, em solidão, em solitude, isolados, isentos, né, dos barulhos que o mundo tem, nós ouviremos a voz do Senhor. A pergunta que eu deixo para você nessa noite, irmãos, diante desta quarta lição é: você tem ouvido a voz de Deus neste vale que você está enfrentando? Ou você tem ouvido vozes do mundo, das pessoas? Essa semana eu compartilhei com o pastor uma família que nós temos cuidado, tem ouvido vozes de pessoas de fora dizendo: vocês estão passando isso por causa disso e disso daquilo, como se Deus estivesse isento, entende? Não, meus irmãos, Deus está ali. Deus está ali, mesmo que às vezes nós não compreendamos por que e esta é a grande dúvida de Jó na sua vida, por que ele estava enfrentando aquilo? Deus não dá uma resposta, mas Deus o molda, Deus o lapida.
Assim como o ouro que é refinado no fogo, Deus também o prepara para aquele grande ápice dele olhar e dizer: agora sim, eu sei quem Deus é. Agora sim, eu vejo o Deus que eu sirvo, o Deus que eu sigo. O vale, irmãos, silencia distrações para ampliar a voz de Deus. E eu termino dizendo para você que os vales não são o fim da nossa história. São lugares que nós atravessamos para sermos moldados e transformados por Deus. Nos vales, você contempla a grandeza de Deus, você se rende a Deus, você é cheio do Espírito de Deus, você recebe o direcionamento de Deus. Quais vales você está enfrentando nessa noite, na sua vida? Meu irmão, minha irmã, você e eu temos um Deus que sabe e entende dos nossos vales. Aliás, Ele mesmo, Jesus Cristo, atravessou o mais tenebroso vale, o vale da morte, para nos dar vida. Ele venceu, ressuscitou e agora está à direita do Pai, intercedendo por aqueles que são seus. Ele abriu o caminho no meio do vale, para que eu e você agora nos acheguemos ao trono da graça, com confiança, para recebermos misericórdia para o nosso socorro. É isso que Hebreus 4:15 diz. Ele atravessou o vale. Por isso, irmão, de repente você está atravessando um vale e acha que é o fim. Não é o fim, viu? Deus sabe, Ele se compadece de nós. Ele atravessou esse vale. Que nós possamos fixar os nossos olhos nele e saber que nós temos um sumo sacerdote que nos ajuda a atravessar os vales da vida. Vamos orar? Vamos nos colocar de pé. Deus te abençoe, em nome de Cristo Jesus. Que Deus nos ajude. E com isso nós finalizamos aí a nossa série, né, nessa temática, cultivando a esperança em tempos de incerteza. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai, obrigado pela misericórdia do Senhor, obrigado pela graça do Senhor que nos alcança, obrigado, Senhor, porque no vale o Senhor nos ensina sobre a sua grandeza, a sua soberania, a sua glória que, ó Deus, se manifesta em tudo. Ó Deus, obrigado, porque muitas vezes nós no vale questionamos, nós não entendemos por que estar ali, mas é ali, Senhor, que o Senhor nos ensina sobre intimidade, sobre rendição, sobre presença, sobre direcionamento. É ali que o Senhor nos ajuda a irmos e avançarmos naquilo que o Senhor tem para nós, na missão que o Senhor tem para nós, no chamado que o Senhor tem para nós. Assim como foi com o profeta Ezequiel, a qual o Senhor chamou por uma missão difícil, falar a homens e mulheres com o coração obstinado, homens e mulheres que se viraram contra o Senhor, mas o Senhor o mostrou a ele que o Senhor estaria com ele. O Senhor o levou ao vale para lá falar com ele. E assim, Senhor, nós pedimos que nos vales da nossa vida nós possamos também ouvir a tua voz, ouvir o Senhor falando conosco e nos dando a direção da sua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Nos ajude, Senhor, ajude os meus irmãos que têm atravessado os vales da vida, que o Senhor os sustente, que o Senhor os guarde, que o Senhor os ajude. Essa é a nossa oração, com fé, no nome de Jesus. Amém. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão, o conforto e as consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém.